Graça e paz, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do programa História de Superação. É o programa do Ministério Celebrando a Vida, da Primeira Igreja Batista de Irajá. E eu quero dizer para você que é um prazer poder compartilhar com você aquilo que Deus tem feito aqui no nosso ministério. E hoje nós temos a presença aqui do irmão Jailson, e eu queria que ele se apresentasse nesse momento. Jailson, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa História de Superação. Olá, tudo bem? Meu nome é Jailson, filho amado do Senhor. Estou em tratamento em algumas áreas de recuperação. E para mim é um prazer estar aqui neste momento para contribuir com esse trabalho e mostrar o quanto que ele é importante na nossa vida, o quanto que ele faz uma diferença. Amém, que bom. Meus amigos, Jailson é um obreiro aqui do nosso ministério, é uma pessoa muito abençoada, está junto com a filha, junto com a esposa, toda a família caminhando com a gente. Eu vou começar perguntando para o irmão Jailson aqui. Jailson, como é que se deu o seu processo de infância? Como é que foi seu crescimento na casa dos pais? Queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Bom, a minha infância, graças a Deus, né? Eu sou muito grato a Deus porque meus pais, logo que chegaram no Rio de Janeiro, se converteram ao Evangelho. E quando eu nasci, já nasci num lar evangélico. Meu pai já frequentava uma igreja. E basicamente eu nasci na igreja mesmo, porque logo que nasci, a casa dos meus pais caíram devido a problemas de chuvas. E nós tivemos que morar na igreja mesmo, né? A igreja nos deu um abrigo, nós ficamos lá. E eu cresci na igreja, né? Depois, logicamente, meu pai conseguiu uma outra casa. Eu cresci, né? Meu crescimento foi na igreja. Frequentei, né? Quando cheguei na fase de adolescente, de junior para adolescente, já fui para o grupo de embaixadores do rei, que era um grupo, né, específico para meninos. E tive uma muito boa formação ali, né, junto com esse trabalho. Depois eu frequentei também, paralelamente, adolescentes e jovens. Cheguei até a liderança, inclusive, né, de adolescentes e jovens. E fui crescendo, né, dentro da igreja, graças a Deus, espiritualmente. Na minha vida secular, né, eram 6 irmãos, né? Naquela época as famílias eram grandes. Maiores, né? E logicamente que como você tem, né, quantidade maior de pessoas, há logicamente uma dificuldade também natural, né, de dificuldade financeira numa família. Até porque meu pai ele veio do interior, e quem vem do interior para uma cidade, né, tem uma dificuldade maior. Né? Meu pai também não tinha muita formação profissional, enfim, estava ainda, né, vamos dizer assim, se arrumando na vida, né? Mas graças a Deus, assim, que ele, né, dentro dos seus limites, conseguiu nos dar o que era possível, né? Como naquela época também existia um fator histórico de que, né, as crianças, os menores trabalhavam mais cedo, né? Eu também não fui diferente. Com 12 anos já estava trabalhando, já tinha uma vida bem aqui agitada. Eu trabalhava, estudava, né, e cresci desse modo, né? Dentro da dificuldade entendi, né, o limite que eu tinha ali, no caso familiar, que não dava para ser muita coisa que o pai podia dar, né, para poder dar um suporte mais acessível. Mas isso não dificultou meu crescimento, muito pelo contrário, eu me senti encorajado, né? Eu gostava de fazer aquele tipo de situação, de trabalhar e estudar, me sentia bem com aquilo. Cheguei até ao ponto de ter uma estafa, né? Naquela época chamava de estafa. Foi excesso de trabalho e estudo. Mas rapidamente também me recuperei, não fiquei com nenhuma sequela em relação àquilo. E depois rapidamente já cheguei assim, né, 18, 19 anos, já estava dentro de uma faculdade. Me formei com 26 anos. E paralelamente também já com 24 eu já estava casado, 23 na verdade, já tinha me casado. E, né, toquei minha vida como, né, graças a Deus, tinha que tocar. Não tive nenhum problema especificamente de natureza emocional ou de natureza específica, doença física, nada que tivesse assim, me trouxesse consequências graves.
Queria perguntar para o irmão agora, quando foi que o irmão percebeu esse seu comportamento depressivo, ou seja, os sintomas da depressão? Quando foi que o irmão percebeu que o sintoma estava pegando você, que você já estava se sentindo um pouco esquisito, reagindo de forma anormal? Quando foi que você teve essa percepção? Bom, pastor, assim, eu me casei, né? Logo assim que estava com uns 23 anos, me casei. E depois veio filho, né? Eu tive um filho com 27, depois tive outro com 37. Né, diferença de idade bastante considerável. E aí, quando você casa, você já tem um outro ambiente de vida, já não é mais, você deixou de ser apenas filho que morava com seus pais, agora você é um pai, você é um líder, né? E você passa então agora a ter uma nova roupagem, novos problemas, novas, né, aventuras, novos desafios. E quando foi 2016 eu tive um problema de família, né, dentro do meu ambiente familiar. Isso começou a mexer comigo, de modo que eu comecei a mudar de comportamento. Mas, no entanto, eu não achava que aquilo era um problema. Para mim era como se fosse uma reação natural, como você de repente criou uma expectativa de alguma coisa e não conquistou, né? Ou então você buscava alguma meta também e não conquistou e você ficou decepcionado com aquilo, ficou meio que triste, né? E uma reação natural. Só que aquilo estava se prolongando, né? E de modo que eu já estava tendo assim muitas mudanças. Por exemplo, acordar de madrugada, né? Estava acordando de madrugada, perdendo sono. E aí eu acordava deprimido, né? Angustiado, aflito, pensando no dia de amanhã, angustiado, o que iria acontecer, como eu poderia reagir, né? Como é que eu ia ficar. E eu também ficava preocupado com minha esposa, com meus filhos, enfim. Você mexe todo o seu emocional, mas até então para mim estava tudo normal, né? Como eu gosto também assim, outras coisas que aconteciam também, não só dentro de casa, né? Por exemplo, na rua, né? Eu gosto muito de ouvir louvor, eu dirijo ouvindo louvor. E aí algumas músicas, como música mexe muito com a emoção, o que acontece? Você acaba lembrando aquele problema. E aí você começa também a ficar emotivo demais. E às vezes estava conversando com alguma pessoa, né? Então isso tudo não tava virando assim um loop que não parava, né? E até que eu vim aqui, né, pedi um gabinete com o senhor e vim aqui fazer um gabinete. Foi quando, conversando com o senhor, né, aí a gente batendo aquele papo, desabafei, falei por que eu estava aqui, qual era o meu problema, enfim. E aí num bate-papo você fala, olha, o que você faz dia de segunda-feira? Tem um celebrando aí, eu estou precisando de homens lá para me ajudar, carregar umas cadeiras e tal, enfim. Aí eu falei, não, tudo bem, eu sempre trabalhei na igreja, não há problema nenhum em ajudar o pastor na segunda-feira. Eu não tenho nenhuma atividade externa de trabalho que eu não possa estar aqui. Então eu vim com esse objetivo, né, entendendo que era para me trabalhar, né. E ao chegar aqui no primeiro dia, não houve nenhuma, não identifiquei nada diferente. Era um trabalho que estava desenvolvendo para ajudar o ministério. Mas já no segundo dia, onde houve uma partilha efetiva, onde eu estava num grupo de partilha, né, eu fui um dos últimos a falar. E nesse intervalo, enquanto os demais começaram a falar, eu estava pensando no início, o que eu vou falar, né? Então nesse intervalo, por que o pastor me chamou aqui nesse trabalho se, né, eu estou vendo aqui que efetivamente é um trabalho específico. Mas durante a partilha que as pessoas começaram a falar, começou a me vir à memória esse problema. Então eu identifiquei que eu estava num estado depressivo. E eu estava num estado que eu poderia avançar para pior. Porque eu não estava vendo uma progressão, estava vendo uma regressão cada vez maior. Estava piorando e não melhorando. Exatamente. Né? E assim, eu fiz uma coisa, né, nesse período também, que eu não achei, hoje eu vejo que não foi bom. Por quê? Porque assim, a Bíblia fala que devemos carregar os fardos uns dos outros. Sim. Né? E eu, para proteger minha família, eu pedi muito a Deus para que eles não sentissem. Então eu procurava, tipo assim, fazer uma cara de paisagem dentro de casa, né? Dizer que estava tudo bem, que estava tudo aparentemente legal. Então procurava rir, quando na verdade por dentro estava todo... Estava chorando, então, sofrendo, né? Sofrendo, né? Então o que aconteceu? Eu vi naquele momento ali que eu precisava fazer um tratamento naquela área, que eu precisava mudar meu estado. Que se eu continuasse naquele estado, poderia piorar, e cada vez piorando, né? E aí então que eu me vi na condição de fazer uma mudança completa.
E isso eu me baseei muito no texto base, que é Tiago 5,16, que fala sobre confessar. Mas eu gosto de voltar no 14, eu gosto de ver o texto como um todo, não só o versículo. Porque lá no 14 ele fala sobre os doentes. Se tiver alguém doente, foi onde eu me identifiquei. Eu falei, não, eu estou doente. A ficha caiu, né? A ficha caiu. Eu falei, não, eu estou doente, eu preciso me tratar. Eu preciso mudar esse status da minha vida. Eu preciso voltar a ser o que era antes. O que eu fazia antes? Eu fazia estudar, trabalhar, progredir. Eu pensava em progresso, pensava em projetos. Investi em muita coisa na minha vida em termos de projeto. Várias coisas eu investi. Eu tinha paralisado. Aquilo tudo me deu assim uma certa ânsia de não fazer mais nada. Sabe, eu pensei até em sair do estado do Rio de Janeiro, mudar de país, mudar a vida, abandonar tudo. A fuga, né? Como se fosse resolver um problema, né? Quando na verdade não ia resolver o problema. Na verdade o problema só ia ser, na verdade, vamos dizer assim... Transferir o lugar do problema. Transferir o problema. Daqui pra lá. Né? E ia ter que, na verdade, assim, como se tivesse dado um boot na minha vida para... Enfim, eu vi que aquilo não ia resolver. Então eu comecei vindo celebrando, né? Eu identifiquei também ali que foi uma obra de Deus. Deus me colocou ali através da sua pessoa. Por quê? Porque até então eu não tinha entendido por que você me chamou lá. Falei, poxa, só para carregar cadeira é muito pouco, né? Aí eu entendi que Deus te usou da seguinte maneira: leve ele para lá, porque o problema em si é muito mais grave. E eu comecei, lá baseado no texto, eu vi que, né, o quanto Deus te usou nesse sentido. Porque o texto ele é uma promessa. Sim. Se você confessar, Deus te curará. Então eu já vi a obra de Deus começar ali, né, no intermédio da sua pessoa, né? Eu vi que Deus te usou. E eu fiquei muito grato até a Deus por isso, porque eu, particularmente, quando eu vim no gabinete aqui, eu tipo assim, eu vou lá para dizer que eu não fui, né? Vou lá para dizer que eu não fui porque, né, é bom. Vamos dizer assim, quando alguém perguntar, você procurou um pastor? Não, procurei. Procurei, cumpri, né? Tabela. Cumpri tabela, exatamente. Então eu vi que na verdade assim, Deus te usou. Já era um plano de Deus ali que eu fosse mudado através do trabalho do Celebrando. Então eu comecei a trabalhar no Celebrando, né, nesse sentido, nessa área específica, mudar. E assim, graças a Deus começou a ter resultado. Eu também me foquei muito mais. Eu já vinha fazendo um trabalho comigo mesmo de busca de Deus, ler mais a palavra de Deus, orar mais. Eu só aumentei, aquilo fez eu aumentar, né? Passei a ler mais a Bíblia, passei a orar mais, né? Como Daniel orava 3 vezes, eu também passei a orar 3 vezes ao dia, né? E aí o que aconteceu? Depois da 8ª partilha, mais ou menos, eu já senti uma mudança. Foi quando um irmão nosso lá na partilha falou: olha, eu vejo que o seu semblante mudou, você chegou aqui um pouco abatido, meio deprimido mesmo. Hoje o seu semblante está melhor, você está uma melhor pessoa. Então eu vi que o trabalho estava surgindo resultado, e eu vi que era um trabalho importante, e eu consegui identificar esse problema, e vi que eu não tinha como resolver com as minhas próprias forças, que eu precisava mesmo de uma... né? Aí eu digo que o trabalho não é um trabalho de autoajuda, é um trabalho que ajuda do alto. Precisava mesmo que Deus intercedesse, porque eu precisava de uma cura interior. Ok. Né? A coisa era mais profunda, né? Você conseguiria pontuar para a gente aqui, Jailson, quais os benefícios práticos que a ferramenta do Celebrando fez para a sua vida? O que você pontuaria? Você falou que você não sorria mais, você não conseguia dormir, né? Ouvindo o louvor, dirigindo o carro, você começa a chorar. Então, depois da 8ª partilha, quais os benefícios práticos que você visualizou para a sua vida? Bom, aí começa o processo inverso, né? Eu voltei a querer sorrir. Eu vi que a vida é mais importante você estar sorrindo, mas não com aquela cara de paisagem, mas um sorriso verdadeiro. Verdadeiro, né? Sincero. Eu voltei a fazer novos projetos na minha vida, porque eu sempre vivi fazendo projetos de vida, e é uma coisa boa, porque assim, você ocupa a sua mente com coisas boas, você não fica com pensamentos negativos. Eu comecei a inverter esse processo. Então eu vi que era um benefício, por quê? Eu também trabalhei em outras áreas. Por exemplo, controle emocional. Interessante. Hoje, por exemplo, a gente vive numa sociedade que, se eu falar uma palavra que você não gosta, vira briga. Sim. Então, assim, e assim vice-versa. Pode ser que também você fale alguma coisa que ofenda, né? Que me ofenda, que eu não gosto. Mas eu tenho que aprender a me controlar mesmo, porque eu não gostei do que você falou, eu não posso também sair te ofendendo. Porque senão também eu vou ofender, eu de repente vou jogar a culpa em você numa coisa que não é sua, o problema é que é meu. E eu preciso me tratar. E eu vi que eu precisava olhar mais para o meu interior,
né, o benefício, né, que até então eu nunca trabalhei essas questões emocionais. Para mim, a vida, como assim, eu vivi uma infância, conforme eu relatei aqui, de dificuldade. Para mim, a vida sempre foi desse formato. Sim, você então, trabalha, paga conta, está vivendo a vida. Nunca parou para pensar nisso Nunca pensei exatamente as questões de depressão. Porque depressão para mim, assim, pelo até onde eu ouvia, é quando a pessoa chega naquele momento máximo sabe, de não querer nem sair de casa. Então, como eu estava fazendo tudo naturalmente, para mim, é como uma reação normal. Mas não, eu vi que realmente eu precisava de então o benefício foi que me deu uma nova visão de vida para a minha vida. Que bom. E esse foi o grande benefício que eu vi no Celebrando. Irmão Jailson, queria perguntar para o irmão recomendaria o Celebrando a Vida para essas pessoas que nos assistem agora? Com certeza eu indicaria, porque eu entendo que o Celebrando a Vida, assim, passa a ser uma necessidade na minha vida. Mas por que uma necessidade? Porque se eu não me curar todos os dias, né, dos problemas que me aparecem, que me surgem, que me causam dores, como é que eu vou conseguir viver um dia de cada vez? E isso é tão abrangente que eu, graças a Deus, assim, quando eu comecei a entender isso, lá no início do Celebrando, eu pedi muito a Deus para que trouxesse minha família. E hoje minha esposa faz parte, minha filha faz parte, já conseguimos trazer também a minha sogra. Quer dizer, porque é uma coisa boa. E o Celebrando, eu digo também o seguinte, não é só, né, a realização na igreja, eu acho que é para a vida. Então, se eu posso, por exemplo, fazer um Celebrando com meu vizinho ou no meu trabalho, dando oportunidade às pessoas, né, de se expor, porque a Bíblia, o texto, ele é bem claro. Se confessar, ou seja, aquilo que você não coloca para fora, você acaba implodindo. Verdade. E quando você implode, você fica doente. Com certeza. Né? Porque as doenças parece que não, mas algumas doenças da alma que a gente vai acumulando, como rancores, mágoas, essas coisas todas, traz reflexo no físico também. Então, eu recomendo, em todos os aspectos, não só o aspecto pessoal, mas também no âmbito familiar, onde você pode tratar dos problemas de cada um da maneira que convém e cria um ambiente saudável, onde você estiver, quer seja no ambiente familiar, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, onde você estiver. Você vai criar um ambiente saudável, onde você vai se curar e ajudar outros também a se tratar. Excelente, ótimo. Muito interessante a sua fala aqui, irmão Jailson. Eu queria fazer uma pergunta para o irmão aqui, que geralmente nós perguntamos para todas as pessoas que passam pelo programa História de Superação. O que é para você viver um dia de cada vez? Aqui no Celebrando, nós não entendemos isso só como frase de efeito. Nós entendemos que isso é um estilo de vida que tem base bíblica, em Mateus capítulo 6. Mas como é que isso se aplicou na sua vida, viver um dia de cada vez? Bom, o próprio texto lá de Mateus 6, né, Jesus, quando estava falando lá num contexto para o povo, né, lá existia uma situação diferente do que nós vivemos hoje, né. Lá não tinha, por exemplo, ônibus para pegar, não tinha nada disso, né. Mas o povo vivia meio que preocupado com o dia de amanhã. Por quê? Porque eles tinham que produzir comida. E não tinha trabalho. O trabalho era no campo, então era tipo plantar, era fazer coisa que... Agricultura, né? Agricultura. Agricultura da época. Né? Então, assim, quando Jesus falou isso, e agora olhando para os nossos dias, quais são as nossas preocupações do dia a dia? Todas, a gente se preocupa com tudo. É verdade. E aí o que acontece? Muitas das vezes, né, quando fala, basta viver seu dia, o que eu entendo? O que adianta eu me preocupar, por exemplo, com amanhã, que é segunda-feira, se eu não conseguir nem chegar na metade do domingo? Né? Então eu tenho que viver primeiro o domingo para depois viver a segunda-feira. E assim sucessivamente. Eu tenho que viver a segunda para viver a terça. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente planeja as coisas da maneira errada. Então a gente planeja e cria a expectativa do já vai fazer. Só que esquece que entre o planejar e o fazer, 1000 coisas podem acontecer. Por exemplo, a gente que vive no Rio de Janeiro, qualquer chuva isso aqui para, não anda, ninguém anda. Então não adianta, por exemplo, planejar alguma coisa, se chegar amanhã chover, eu não vou sair de casa. Interessante que ninguém tem controle sobre a chuva. Ninguém tem controle sobre a chuva. E aí o que eu vou fazer? Eu vou viver uma expectativa, às vezes vou me adoecer, porque aquilo não aconteceu, e aí eu vou enchendo, como se fosse uma caixa lá, um balde de lixo, onde eu vou cada dia jogando, né, um pouquinho de lixo, até que isso transborda. Então, ao invés de eu viver o dia de amanhã, eu quero viver o dia de hoje. Posso planejar o amanhã. Sim. Mas
tendo a convicção que aquilo também pode não acontecer. Então eu vou viver o dia de hoje na integralidade. E como é que eu vivo a integralidade desse dia de hoje? É fazer o que tem que se fazer nos termos práticos e ver o que a vida para você representa naquele momento. Então, se naquele momento, por exemplo, você está com a sua família, viva a sua família. Curta seus filhos, curta sua esposa, esteja ali presente, de modo que eles vejam que você, né, acha aquele ambiente saudável. E aí vai haver uma reciprocidade, né? Se você está no seu trabalho, faça seu trabalho com a intensidade. Não fica pensando, né, em coisas que você ainda nem sabe se vai acontecer. Então, é viver com intensidade aquilo que você está vivendo no momento. E deixa o amanhã apenas para o plano. Se vai acontecer ou não, só Deus vai saber. É assim que eu entendo essa questão de viver um dia de cada vez. Amém. Coisa boa é a gente aprender a glorificar o Senhor, mesmo quando as coisas não saem de acordo com as nossas expectativas, né? É verdade. Acho que esse é o nosso grande desafio. Pessoal, quero agradecer a vida do Jailson aqui. Jailson, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Por estar conosco aqui nessa edição do programa História de Superação. Você que está nos assistindo aí, vou pedir para você dar um like aí no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo. Se tem sido bom para a sua vida, eu tenho certeza que pode ser bom para a vida de outras pessoas. Nós somos o Ministério Celebrando a Vida, da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembrando a vocês que daqui a pouco nós retornaremos com o nosso trabalho presencial na Rua Toropaço 47, no bairro do Irajá, todas as segundas-feiras, às 19h30. Deus te abençoe. Até a próxima edição, se Deus quiser.